Amigos queridos, procuremos nos recolher nesta hora e buscarmos a sintonia feliz com os Espíritos sublimes que em nome de Jesus são conosco, para que estes amoráveis benfeitores possam nos envolver nas sublimes vibrações do bem e da verdade, alimentando os nossos espíritos sedentos do amor de Deus. Jesus, Mestre amado, que a humanidade da Terra nesta hora continue recebendo o influxo do seu amor, que aplaca e acerena as dores lancinantes desta hora. Buscamos, Senhor, nos seus ensinamentos de vida eterna, os clarões que hão de iluminar o nosso pensamento, para nos tornarmos a cada dia mais espíritos resolutos, decididos a ações constantes no bem. Fortalece-nos, Senhor, para não esmorecermos no caminho e infunde em nossos corações as dulçurosas vibrações do seu amor. Obrigada, amigos queridos. Obrigada, Senhor Jesus, e que assim seja, Mestre. Do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos. E nós estamos no item Os tormentos voluntários. Dos tormentos voluntários que o Evangelho traz para nós, dois têm a expressão máxima, que é o ciúme e a inveja. E desses dois grupos grandes de tormentos se derivam outras situações emocionais que são consequentes a esse estado do egoísmo. Então, a raiz maior desse tormento é o egoísmo, e que se apresenta na forma de inveja ou de ciúme, e se deriva em outros tantos tormentos paralelos. Nós estamos falando em especial dos ciúmes, e estamos querendo mostrar hoje de quantos tormentos, ao contrário, se poupa aquele que sabe se contentar com o que tem, que vê sem inveja o que não tem, que não procura parecer mais do que é. Ele está sempre rico porque se olha abaixo de si em lugar de olhar acima. Verá sempre pessoas que tem menos ainda. É calmo porque não cria para si necessidades quiméricas. E a calma no meio das tempestades da vida não será a felicidade? Só do espírito ser calmo, ele já não é intempestivo, ele já tem mais bom senso, ele filtra com equilíbrio das suas emoções o que lhe acontece. Então aqui já, de quantos tormentos poderíamos nos livrar se nós tivéssemos a construção do que é a satisfação íntima. A satisfação, ela vem do dever consciencial retamente cumprido. Então o espírito mais satisfeito é o espírito mais grato, e a gratidão compõe o espírito. Então, por ter gratidão a Deus por tudo o que lhe acontece, pela sua ambientação reencarnatória, gratidão pelos espíritos que nos foram colocados para conviverem conosco, gratidão de tudo que nós precisamos passar, inclusive das privações. Tudo isso, quando o espírito sente profundamente isso, ele é satisfeito. E isso faz com que ele não desenvolva nenhum tipo de cobrança,
de exigência, de expectativa em relação ao outro. Então vamos entender isso mais profundamente, o quanto essas questões, elas trazem para nós perturbações, por isso são tormentos. O que é a palavra tormento, né, para o espírito? Tormento é um estado interno de convulsões emocionais, que está ainda sem o conflito necessário, porque quando nós saímos do tormento, nós vamos para o conflito. O que é o conflito? As minhas construções morais se contrapõem com as más tendências, com vetores equilibrados. Então, o conflito é um convite à transformação. Quando nós estamos no tormento, nem nisto nós pensamos, porque nos faltam aquisições suficientes para se contrapor com aquele estado de alienação do pensamento. Então, é muito assim importante nós pensarmos o quanto o tormento é um estado alienado. E todo estado alienado da verdade é um estado que gera fantasias. O que são as nossas fantasias? O que são as nossas imaginações? São reflexos do que já vivemos anteriormente. Então, dado que nós já vivemos no passado, isto é o fator que gera a ilusão, que geram as fantasias, que geram as imaginações. Não é do nada. Uma pessoa não percebe no seu tormento, ela não cria um enredo tão drástico se esse enredo não tivesse acontecido no seu passado. Ela já viveu dramas passionais, dramas graves nos relacionamentos. Ela já viveu a infidelidade, a poligamia, matar ou morrer por conta de relacionamentos. Já viveu. E é sobre o que nós já vivemos, que nós vamos chamar de anterioridade, é que nasce o tormento das ilusões de que hoje eu estou vivendo o mesmo que há 300 anos atrás. O espírito ciumento, ou invejoso, ou exigente demais, ou desconfiado demais, ou insatisfeito demais, ele traz esta fantasia de que o hoje é igual ao ontem, de que o que eu vivo hoje, no presente, é o mesmo que eu vivi no passado. Quando isto não é a verdade, nós estamos no presente para reconstruir esse passado, para fazer um presente tão diferente e melhor do passado, que ao vivermos um presente melhor, positivo, nós vamos reagir contra esses quadros de memória do passado para que eles sejam resolvidos. Mas nos nossos relacionamentos, principalmente no relacionamento conjugal, um e outro vêm com essas predisposições, que são as suas experiências passadas. E nós reencarnamos para desconstruir esses equívocos e construir os melhores sentimentos com aquela pessoa. Esse é o objetivo da existência na Terra. Mas, enquanto nós sentimos que em nós a matriz da dificuldade continua, nós vamos projetar no outro as nossas dores. Chega um dia, no processo evolutivo, que a minha referência de passionalidade, de ciúmes, de tormentos, ela acaba porque houve uma mudança profunda. Nós podemos fazer aquisições profundas. E quando nós fazemos essas aquisições profundas, e isso é uma oportunidade que a Casa Espírita precisa oferecer a todos os seus trabalhadores, de se perceberem nas suas dificuldades para remontar uma anterioridade que está prevalecendo sobre o presente. Mas se eu me evangelizo ou educo as minhas más tendências verdadeiramente,
eu passo a não mais emitir estímulos ao outro daquela mesma natureza. Ora, ele não vai mais sentir em mim nenhuma conotação do passado, onde eu magoei, traí, fugi. Não vai sentir mais, porque realmente não serão palavras, serão construções perispiríticas. Isso é de muita importância, amigos. Isso é de muita importância. Se em mim eu carrego ainda essa matriz que pulsa e vibra cenas do passado, a pessoa só vai ser reativa. Ela vai reagir às vibrações que eu emito, porque somos espíritos, e não às palavras que eu disfarço para um viver bem aparente. E quando eu desmancho verdadeiramente essa predisposição, eu passo a emitir outros sentimentos. E aí as pessoas dizem: nossa, o meu companheiro ou a minha companheira está tão diferente. Ela mudou a forma de se conduzir comigo. Mas na realidade, quem está diferente somos nós, se isso for a verdade. E o outro não vai ter mais reforço da matriz das tramas difíceis que vivemos e que a nossa memória ainda traz viva. Quantos crimes passionais, quantas guerras se iniciaram pela competição, pela inveja, pelo ciúme, pelo mando, pelo poder. Então, se nós queremos nos curar desse tormento, nós precisamos curar, desorganizar, desconstruir esses pensamentos equivocados que trouxemos, porque a esperança que Jesus jorra sobre nós é que, de novo, com a mesma pessoa, temos todas as oportunidades de fazermos diferente e chegarmos ao sentimento do amor, dentro da nossa pequenez. Mas é o amor possível. Porque é uma lei. Não pensemos que nós vamos suportar essa tormenta e logo mais na próxima encarnação eu terei outra pessoa ao meu lado. Isso não existe. Nós caminharemos com aqueles a nós destinados até que nos amemos. Pode ser que pelo grau de desajuste, o grau de parentesco se modifique para um parentesco de fraternidade, de irmandade, mas o espírito não vai se apartar de nós, nem nós deles, porque estamos sob a égide de um amor, que é o amor de Deus por nós. Então nós precisamos nos curar disso, primeiro em nós. Ninguém reage mal conosco se nós não temos para com ele estímulos doentes também. Porque nós, na doutrina espírita, já abolimos totalmente da nossa visão de vida a palavra vitimização, porque a vitimização é a incredulidade quanto à lei de justiça. O incrédulo quanto à lei de justiça, amor e caridade, é sempre o vitimizado. Então, aquela trama escusa que nós vivemos no passado vai se desenrolar. Não é? Então, para a gente finalizar hoje, que o assunto demanda bastante aprofundamento, que ontem nós falamos um pouco da desconfiança, né? E aqui nós estamos no livro da Joana de Ângeles, Conflitos Existenciais, no capítulo do ciúme, que foi bastante trabalhado já entre nós, os trabalhadores, mas aqui diz assim, olha, incapaz de oferecer-se, doar-se em clima de tranquilidade ao afeto, desconfia das demais pessoas, supondo que também são incapazes de dedicar-se com integração desinteressada, sem ocultar sentimentos felizes. Ontem nós falamos e vamos reafirmar
que o grau de desconfiança, quando ele é muito intenso numa pessoa, que ela já tem até pensamentos e comportamentos persecutórios de que alguém a persegue, de que alguém a segue, essa desconfiança para com o outro é uma evidência patente de que não somos confiáveis, de todo confiáveis. Pode ser que nessa encarnação nós sejamos aquelas pessoas rígidas, que são aquelas que têm medo de reincidir nos próprios erros, cujas matrizes não foram transformadas. Então a pessoa se toma por uma rigidez moral que pensa-se que aquela moral é ilibada, mas ela está resistindo bravamente para que o núcleo da sua dificuldade não apareça. Então, pode ser que não fomos confiáveis no passado e que agora trazemos essa matriz da desconfiança em relação aos outros. Então, isto que o Evangelho está nos dizendo como tormentos voluntários. São tormentos que eu escolho passar, que eu nada faço para minha transformação e prevalece esses tormentos, que são os desatinos nos nossos relacionamentos. Então, vamos refletir. O Evangelho de Jesus é sempre um convite para que nós possamos realmente olhar para nós mesmos e prosseguirmos rumo à perfeição, que é o único determinismo da lei. E quando nós vamos avançando em inteligência, nós vamos adquirindo também algumas características na personalidade que ao longo do tempo precisam ser modificadas. Então, esse assunto que nós estamos trazendo do Evangelho, que é o tormento voluntário que todos nós temos, a palavra é tormento. Tormento voluntário. Nós estamos adentrando num tema muitíssimo importante para a humanidade. Porque, de uma maneira geral, todos nós, ou a grande maioria de nós, ao reencarnarmos, trouxemos no bojo da nossa alma tormentos. E cada qual de nós lida com isso de uma maneira. E o mais importante é compreendermos que se nós não percebermos qual é o nosso tormento, o aproveitamento da existência será mínimo. Nós podemos nos empenhar em atividades enobrecidas, nós podemos construir prédios, ideias, podemos contribuir muito com a humanidade do ponto de vista material, do ponto de vista cultural, do ponto de vista científico, mas pouquíssimo ou quase nada vamos contribuir conosco mesmo. Porque o tormento é uma situação que rouba de nós as energias, as vibrações mais poderosas para a construção de nós mesmos. Porque a energia que eu utilizo para erguer um prédio, para escrever um livro, a energia que eu utilizo para tocar uma música, a energia que eu utilizo para desenvolver uma ideia é diferente da energia que eu utilizo para as construções íntimas. Porque essas construções íntimas, elas necessitam
de um quantum energético muito violento, muito expressivo. Então, é fácil de nós entendermos isso, que se eu quiser acender uma luzinha de lanterna, eu vou precisar de um quantum de energia, que talvez uma pilha palito seja capaz de iluminar um foco. Mas se eu quiser acender um holofote num estádio onde vai haver um evento com milhares de pessoas, uma pilha palito não vai significar nada. Então, o tormento, para ele ser solucionado, nós precisamos de uma energia, de uma vitalidade, de um estado de vigilância e de prece muito alto. Senão, nós não solucionamos o conflito, o tormento. E como a Célia colocou, e a evangelização de espíritos nos explica, o tormento, ele é algo que não é simples de nós identificarmos e desejarmos destruí-lo, porque ele traz um prazer, e um prazer muito intenso. É evidente que esse prazer, na grande maioria das vezes, é um prazer mórbido, mas traz. E nós precisamos, então, de forças espirituais para resolver esses tormentos que nós trazemos em nossa intimidade. E aí nós convidamos a todos a se perguntar: qual é o meu? Alguns vão dizer: eu tenho o tormento do ciúme. O outro da avareza. O outro da vaidade. O outro vai dizer: eu tenho tormento sexual. O outro vai dizer: eu tenho tormento da desconfiança. E assim sucessivamente. E isso não tratado, isso não visto, obviamente que vai se transformar numa doença psíquica gravíssima, em que nós vamos precisar de medicamento. E hoje nós estamos vendo o mundo aí cada vez mais tendendo à busca de terapias pesadíssimas para tentar aplacar com substâncias químicas o que o espírito precisa fazer de trabalho com ele mesmo. E que nós não realizamos esse trabalho de maneira nenhuma sem o Evangelho de Jesus. É 100% impossível. Nós sabemos que existem milhares de linhas terapêuticas e que elas realmente têm o seu papel, elas realmente contribuem, mesmo porque é Jesus que está no comando de tudo isso. Né? Nada avança na Terra sem o aval e a cooperação de Jesus nas diversas áreas das ciências humanas. Mas seria muito mais fácil nós entendermos que, ao compreendermos o Evangelho, nós vamos encurtar e muito esse caminho. Daí a importância de nós começarmos a compreender quais são os nossos tormentos. E olha que importante que o Evangelho diz: tormentos voluntários. É muito importante essa palavra. É voluntário por quê? Porque eu alimento. Sou eu que crio, sou eu que alimento. E na medida que nós não identificamos o nosso tormento,
nós vamos vivendo numa paralela, até desencarnar e descobrir que fizemos muito pouco conosco mesmo. E como que a gente sabe, como a Célia colocou, que nós estamos iniciando o trabalho de nos libertarmos do tormento? Quando temos conflito. Porque o espírito que está 100% atormentado, ele não tem conflito nenhum. Ele pensa que aquilo que ele sente, aquilo que ele vibra, aquilo que ele faz é normal. Ele olha ao redor dele e identifica com clareza, sabe fulano, sabe ciclano? Todo mundo é igual. Todo mundo faz o que eu faço, pensa o que eu penso, sente o que eu sinto. Ele justifica que aquilo que ele tem é normal. Então, esse ponto é onde o conflito nos domina 100%, sem nenhuma chance de resolução por enquanto. Depois, o conflito, ele começa a gerar, o tormento começa a gerar um conflito. E eu tenho prazer, mas o prazer é mesclado por outros sentimentos que emana do espírito, que começa a questionar os nossos atos, as nossas atitudes. Então, há espíritos que trazem o tormento da manipulação. Se ele não manipular, não é ele. É um tormento. Todo o tempo todo, ele manipula. Tudo e todos é um tormento. E o espírito que manipula, ele é avesso à verdade. O espírito que é avesso à verdade é avesso a Jesus. Porque Jesus é a verdade, o caminho e a vida. Eu posso até pôr lá na parede da minha casa uma imagem de Jesus, mas isso é apenas um culto exterior. Porque para que nós possamos nos alinhar a Jesus, nós temos que fazer questão na nossa intimidade da verdade, em tudo, em qualquer circunstância e situação. Quando o espírito foge disso, ele está no tormento. Então, parece que ao trazermos o tema tormento, parece que nós estamos falando de ideias psicológicas, de ideias que acometem a humanidade de maneira geral, numa superficialidade de entendimento. Só que não. Nós estamos querendo abordar esse tema e fornecer elementos para que possamos sair dessa condição. Porque se o espírito não entender que o ciúme é uma inferioridade do espírito, se ele não entender isso, ele não tem nenhuma chance de resolução dessa questão. Então, nós vamos abordando esse tema, não apenas do ciúme, mas de outros. Vamos comentar uma frase do livro do livro Pão Nosso, Amor Fraternal, em que Emmanuel diz assim: o homem que se sente filho de Deus e sincero irmão das criaturas não é vítima dos fantasmas do desrespeito, da inveja, da ambição, da desconfiança. Porque, como nós falamos ontem, ciúmes e inveja
são faces de uma mesma estrutura. Então, o fato de nós não nos sentirmos verdadeiramente filhos de Deus, irmãos daqueles que estão conosco, nos permite, vamos dizer assim, atuar com esses fantasmas. Porque não considerando que existe um Deus, e muito menos que existe irmãos, eu posso me pôr na condição do desrespeito, da inveja, da ambição e da desconfiança. E por que essas 4 palavras são muito importantes? Porque elas caracterizam muito bem um tormento. Vamos pensar assim, cada um pensa no seu tormento. Qual que é a base desse tormento? O desrespeito. Ou não? É a base. Se eu te desrespeito, é porque eu não te considero. Se eu não te considero, é porque eu não tenho vínculo com Deus. Então, nós precisamos parar definitivamente de brincar com a vida, com a existência, com a oportunidade reencarnatória. Olhar para nós mesmos e buscarmos sanear essas questões com profundidade e deixarmos de ser para aqueles que nos rodeiam um peso. Quantas vezes alguém diz para nós, ou se não diz porque não deve dizer, mas pensa, quão desagradável é a nossa companhia. Se a pessoa pudesse se livrar de nós, seria por um segundo, ela faria. Por quê? Porque trazemos esses tormentos e não estamos, por enquanto, dispostos a modificá-los. Então esse tema, ele é duro, nós sabemos, é um tema difícil, mas altamente necessário para nós abordarmos, porque está no Evangelho. Então vamos fazer a nossa prece. Senhor Jesus, divino amigo das nossas vidas, nesta hora abençoada que nos reunimos em Seu nome, nós te rogamos, Senhor, que nos dê a feliz oportunidade de olhar para nós mesmos, vasculharmos o nosso íntimo para nos libertar dos equívocos, dos caminhos tortuosos que escolhemos. Que nós possamos, Senhor, nos entregar com alegria e bom ânimo, a burilar a nós mesmos, nos tornando espíritos saudáveis na convivência, amorosos com aqueles que nos partilham a vida, generosos com nossos irmãos. Nesta hora, Senhor, que te buscamos a presença em nossos corações, queremos te agradecer pelos exemplos vivos, pelas oportunidades extraordinárias que a vida tem nos conferido.
para que possamos nos tornar espíritos melhores. Rogamos nesse instante, Mestre amado, todo o seu amor para os nossos irmãos, registrados nos cadernos de vibração da nossa casa, para que eles sejam acolhidos, atendidos nas suas necessidades mais íntimas, por estes espíritos que trabalham em seu nome para socorrer os caídos. Que eles possam ser erguidos nesta hora com a força do seu amor, Senhor. E que nós outros possamos contribuir com o que temos de melhor para ampará-los. E rogamos nesse instante a Ismael, este espírito que o Senhor designou para cuidar desta nação, que possamos todos juntos trabalhar para que esta pátria seja a pátria do Evangelho, desempenhando as nossas mínimas tarefas, nos encontrando nos postos de trabalho que o Senhor nos ofereceu para o engrandecimento de nós mesmos e desta pátria. Que o Senhor nos abençoe e nos fortaleça, agora e sempre. Que assim seja.